Bem-vindos à Diarreia Cinematográfica, onde o filme é tão pútrido que fede a diarreia. Hoje concluirei a saga do Shervanverso analisando o quinto e último filme de sua filmografia nos Estados Unidos, que é Young Rebels, de 1989. E por que eu tô deixando este filme por último? Ora, porque eu não queria terminar a saga com o filme Gypsy, que era algo completamente sem sal, com atores muito sem graça. Ficaria muito estranho concluir o Shervanverso sem que Robert Z'Dar estivesse presente para mandar suas atuações icônicas. Até está virando uma figurinha carimbada do canal, com este queixo sempre marcando presença. Sem mais delongas, vamos direto ao filme. Iniciamos com uma transação de drogas entre duas gangues em um pequeno porto liderado por Joey, o nosso queixudo. They're coming, boss. Boss, here comes a gypsy. Here comes the boss. Déjà vu. Déjà vu devia ser a frase de efeito para qualquer filme do Ami Shervan nos Estados Unidos. Até os diálogos e tomadas são similares uns aos outros. E olha só quem está aqui fazendo uma pontinha nesse chorume: o ator Eric Freeman. Até então não mencionado nos meus vídeos, para quem não sabe, ele é o icônico psicopata assassino Rick Caldwell de Silent Night, Deadly Night 1 e 2, ou Natal Sangrento, onde ele lança uma das melhores interpretações dos filmes B. Garbage Day! Huh? No! E sendo uma sequência típica de tráfico de drogas em filme, sabemos que nunca acabará bem. Haverá algum desentendimento acarretando num tiroteio, a polícia chegará fazendo a casa cair, ou neste caso, o queixudo arma para cima dos traficantes para matá-los e ficar com tudo. A emboscada é engatilhada, mas apesar do fator surpresa, por incrível que pareça, o ataque não corre bem e eles perdem 2 meliantes contra apenas o chefe rival, que foi baleado nas costas, mas não morre. Como é? A gangue do queixudo foi para aí sabendo que iam trair os caras e não só levaram dinheiro de verdade para entregar a gangue rival, como também esperou a grana ser levada para dentro do container, dificultando pegá-la de volta num caso de tiroteio? Se eu pudesse medir o nível de mongolice na execução deste plano, falar que passou de mais de 8 mil seria generoso. E esse fiasco faz o queixudo levar bronca do seu chefe Vincenzo, que também é seu pai. Sorry, Dad. Don't you sorry me, you miserable son of a bitch! Look, you made me lose $2 million! God damn it, $2 million! Dad, I said I'm sorry. Look, give me another chance. E esse chefe também foi o pai de uma das garotas no filme Gypsy que analisei anteriormente. É interessante como sempre podemos ver os atores recorrentes nos filmes de Ami Shervan, além de também algumas caras diferentes, como o Tô de Olho no Senhor Aí, que lidera um grupo de trabalhadores mexicanos e filipinos que fizeram greve numa empresa de Vincenzo. Lá, o pessoal reclama do salário, que é abaixo do mínimo, mas chefe de gangue mal encarado como é, ele vê isso como rebeldia e demite geral na única linguagem que ele conhece. Mexicans and Filipinos, they never did like each other. They killed each other. Wipe your guns and throw them down. E com isso, ele ludibria a polícia, alegando que os trabalhadores se mataram numa briga de ódio racial.
e a polícia, tapada como é ou simplesmente é puramente preguiçosa, compra a explicação. E é com esse clima pesadíssimo que, para amenizar as tensões, vamos sair da perspectiva dos vilões e ir para o dos mocinhos que estão num clube de striptease vendo a mulherada tirar a roupa. Destaque especial para o loirão aí, o tal Ben, que provavelmente deve ter achado como o melhor dia de trabalho como ator em sua vida até então, e tá só nas caras e bocas. Nem preciso dizer que isso aqui é só para cumprir a tabela obrigatória shervaniana de nudez gratuita que nada avança a trama, né? E não temos apenas uma como duas mulheres dançando. Olha, eu não ligo para a nudez feminina e curto também, não vou mentir, mas devo admitir que é um saco ter que ficar censurando as cenas. Se soubesse a chatice e o tempo que leva para aplicar censuras, entenderia por que tenta evitar mostrar essas cenas. Mas como tenho que cumprir as regras da plataforma de vídeo que permite você ver isso aqui, eu sou obrigado a fazê-lo. E do nada, um grupo de candangos aparece para tretar com um loiro animadão aí. E o motivo é bem simples. What do you want from him? He owes Mr. Vincenzo $24,000. He borrowed, now he's gonna pay. Get up! Tá vendo, amigão, o que dá ficar pegando dinheiro de agiota para torrar em noitadas assim? Sorte a sua que você tem amigos fiéis que lhe ajudam nesses momentos difíceis. E esses amigos são o negão policial de Hollywood Cop e... olha só quem está agraciando a presença nesse filme. Ninguém menos que Tadashi Yamashita. Os amantes de trecheiras cinematográficas o conhecem principalmente pelos diversos filmes B de artes marciais, especialmente os de ninja, destacando a franquia American Ninja que se passa nas Filipinas. Só não acho a franquia mais tosca porque eu já analisei um filme com ninjas suecos enfrentando soviéticos na União Soviética. Opa, gostei da rima, porém eu não gostei da desgraça da sonoplastia toda zoada e desincronizada. Apesar dos esforços, eles são forçados a deixarem o amigo ser levado pelos criminosos. O agiota é ninguém menos que o Vincenzo, e sabendo que bem o loirão aí nunca vai ter dinheiro para pagá-lo por esbanjar em apostas e clubes, ele exige que convoque o seu irmão Charlie, um piloto de helicóptero, em trazer ilegalmente capangas seus que estão no México para atravessar a fronteira para dentro dos Estados Unidos. Além de sanar a dívida, ainda daria $25 mil para seu irmão de pagamento. Ele pega um helicóptero emprestado de um amigo dele que é veterano do Vietnã e vai para o lado mexicano da fronteira. Ele é instruído por esse velhinho para levar 2 chefões do crime para os Estados Unidos. Esse velhinho é o ator Conrad Brooks, figurinha carimbada no cinema B por aparecer em todos os filmes clássicos de Ed Wood e algumas outras tralhas aleatórias nos anos 80 após ganhar notoriedade em entrevistas pelos bastidores dos filmes de Ed Wood. Com Robert Z'Dar, Tadashi Yamashita, Eric Freeman e Conrad Brooks todos reunidos sob a direção de Ami Shervan, isso aqui é quase uma reunião dos Vingadores do cinema trash. Agora entenderam por que deixei este filme do Shervanverso por último? Ben e Charlie desconfiam que não estão levando apenas gente sobre a fronteira pelo tamanhão da bagagem dos chefões do crime.
Como eles se recusam a mostrar o que tem dentro, rapidamente se desentendem e iniciam um bang-bang com a bandidagem. Com a bandidagem morta ou em fuga, eles confirmam o conteúdo das bagagens. Drogas altamente puras. E claro, eles têm que meter o pé dali porque a polícia aparece. Ué, polícia americana? Não eram para estar do lado mexicano da fronteira? Ah, que se dane! Eles fogem e deixam Vincenzo bolado das ideias que exige que os irmãos sejam aniquilados pela baguncinha e prejuízo causados. Logo em seguida, a bandidagem não perde tempo e já está espreitando a casa do Charlie, onde mora uma loirinha bonitona chamada Jennifer, que acredito ser a namorada do Charlie. E numa quebra de expectativa para quem acompanha os filmes do Ami Shervan, ela não é vítima de segundas intenções da malandragem e só é aprisionada lá dentro enquanto eles esperam de tocaia na casa os irmãos voltarem para emboscá-los. Jennifer! We're back! Charlie consegue reagir a tempo. Já o Ben tenta sair dessa enquanto toca a trilha sonora mais apropriada possível nessa situação desesperadora. Ora, se a trilha sonora fosse mais empolgante, talvez Ben ficasse mais adrenalado e corresse mais rápido, evitando de tomar tiro. Charlie foge pelo matagal, subindo uns rochedos com os capangas em sua cola. Mas como tudo que sobe um dia tem que descer... Já sabe qual é a regra, rapazes? Se o nosso alvo tomar tiro e cair na água, a gente assume com 100% de certeza que ele morreu e jamais iremos confirmar a morte, beleza? Então o trabalho do dia foi feito. Vambora! E para onde Charlie vai? Ele se refugia nos fenos da casa de Fernando, um amigo dele interpretado por Joselito Rescober, no seu papel menos sem noção, por ser apenas um imigrante filipino que vive nos Estados Unidos, assim como o verdadeiro Joselito. Enquanto isso, o xerife da cidade suspeita que Charlie seja o assassino de seu irmão e a Jennifer, que foi morta fora de cena devido ao chá de sumiço que Charlie deu, e ele coloca a polícia para procurá-lo. Ben conta o que aconteceu aos seus amigos, o que inclui o Tadashi Yamashita, e resolvem se juntarem para acabarem com a gangue de Vincenzo, que já causou muitos problemas, e eles se armam para isso. Uma cena de esfrega-esfrega gratuita depois com Robert se dar para cumprir a tabela de déjà vu, os mocinhos começam a revidar e atacam os capangas de Vincenzo que cobram as suas agiotagens de conhecidos deles, despachando alguns dos meliantes. Em retaliação, a gangue de Vincenzo tenta surpreender dois dos mocinhos, mas como estão fazendo isso logo com Tadashi Yamashita, não demora muito para levarem um cacete bem dado por ele. Azar pro negão que ainda está aprendendo a lutar e leva feio na cara. O próximo alvo é a casa do Joselito. E cara, chega, né? Todo esse pessoal que se mete em encrenca com uma gangue perigosíssima insiste em voltarem para as casas como se nada estivesse acontecendo. É como se nem estivessem sendo caçados pela máfia. Parece que estão pedindo para serem emboscados e levarem a pior, não é? Agora é competição de quem é o mais burro no filme depois do queixudo deixar o dinheiro de brinde para a gangue rival?
Ainda bem que eles têm o Tadashi Yamashita do lado deles para impedir isso tudo. Senão, seriam rapidinho vitimizados pela falta de pensamento lógico. Queixudo é afugentado por eles e mete o pé do local, sendo frustrado na sua tentativa de sequestro. Mas Tadashi Yamashita e Charlie não pretendem deixar o Queixudo escapar fácil dessa e vão atrás dele em seu apartamento, onde ele está vendo um show particular de stripper? Hã? O cara acabou de quase morrer na fuga em meio a uma chuva de balas e nem 5 minutos de filme depois tá na sacanagem como se nada tivesse acontecido antes? Esse é o método padrão dele de se desestressar, se acalmar ou o quê? Seja lá o que for, é apenas mais uma forma de passar nudez gratuita na tela, enquanto alternamos para nossos mocinhos se infiltrando nessa mesma casa, despachando os guardas. Aliás, como cacete eles encontraram o esconderijo do Queixudo é algo que o filme jamais esclarecerá, pois para que esses meros detalhes se temos mulher pelada e ação? Queixudo mete o pé de novo e foge como uma galinha assustada. Oh caramba, o papel de Robert Z'Dar nesse filme tá puramente broxante. Faz planos mal executados que são facilmente frustrados e está sempre fugindo. Esse personagem Joey é um Zé Bosta comparado ao Tony em Killing American Style e o Yamashita de Samurai Cop, onde ele era intimidador de verdade e matava quem precisasse para atingir seus objetivos. Já Vincenzo consegue retaliar pegando um dos familiares de Joselito que o tortura por informações de onde estão os seus amigos com uma serra elétrica. Só que eu te garanto, essa é a cena de tortura menos torturante para o espectador assistir, pelo simples fato de que a única coisa que acontece é o cara gritar com o som da serra e, bem ocasionalmente, alguns jatos de ketchup jorrarem para cima. Sério, eu nunca vi uma cena de tortura tão ineficiente em cena na minha vida. Acho que o Reb Brown sendo torturado no maçarico dá mais angústia que isso aqui. Joselito e Charlie encontram o cara dilacerado. E com isso eu quero dizer apenas com algumas manchas de sangue pelo corpo. Nem sequer perdeu um dedo. Que preguiça esses bandidos estavam para torturar. Só que a bandidagem fez armação e chamou a polícia para quem encontrasse o corpo. Caraca, que sons são esses? Parece que estão esfregando o microfone no chão. Esse filme é cada esquisitice que puta vida, hein? Charlie não aceita ser preso injustamente e dá um couro na polícia, garantindo que um dia terá de responder por agressão e resistir à prisão, e foge com Joselito na picape, indo para a obrigatória sequência de perseguição de carro. Algo bem imemorável e sem graça, e que só serve para... Shoot! Kill him! Kill the bastards! Shoot! Shoot! You got it! Yeah, I got the best. Oh, déjà vu. Cheguei a um ponto que passa a me questionar se Ami Shervan, em vez de escrever novas histórias, apenas pegava os mesmos roteiros dos filmes anteriores e trocava as páginas de lugar para filmar, pois puxa vida, quantos déjà vu eu já tive desde que analisei os outros filmes desse diretor. Olha só, dessa vez os perseguidos não dão um olé fácil na polícia e são forçados a parar e dar fuga a pé. Acho que eu mordi a língua dessa vez, hein? Mas acho que não por muito tempo. Eles correm mato adentro e pulam no córrego para escapar.
O que parece dar certo, pois a polícia desiste da perseguição e são despistados tão facilmente quanto sempre. Mas eles anotam a placa do veículo que eles usaram para fugir para rastrear o endereço. E na narrativa picotadíssima do filme, de repente o queixudo usa a informação do endereço dos policiais que se provam corruptos para encontrar e coagir o Joselito, que está por nenhuma razão aparente fazendo serviços domésticos de jardinagem. Sim, ele acabou de ser quase preso e está aí agindo como se nada tivesse acontecido. Where's Charlie? Tell him to meet me in the park. Between him and me. Got that? E Joselito vai informar Charlie do desafio do queixudo. Let me go with you. I've got to do this alone. Como assim? Por que ele toparia encontrar o queixudo sozinho num parque, sendo que não tem ninguém sendo feito de refém para topar isso como se estivesse sendo forçado para a situação? Nesse caso, só daria para pensar que é uma óbvia armadilha e qualquer pessoa de bom senso deixaria para lá e focaria em dar um jeito de proteger as pessoas próximas e, principalmente, evitar residir em endereços facilmente encontrados. Mas não! Por incrível que pareça, Queixudo e Charlie duelam entre si como se estivessem num duelo final de filme de faroeste. E não, o Queixudo não preparou uma armadilha com vários caras para emboscá-lo e vai para o duelo como se fosse um cara honrado. Mas que papelão sem lógica essa desgraça! Logo, eles trocam tiros. É óbvio que isso tem que acabar em pancadaria, né? Ah, não! O Queixudo, que só dava vexame no filme, conclui sua participação broxante morrendo numa mera troca de tiros? Que decepção desgraçada sua presença nesse filmeco! E mesmo após todas as confusões de ficar residindo em locais facilmente encontráveis, adivinha só o que Charlie faz? Ele se esconde na casa da irmã da Jennifer, a sua namorada morta. E claro, a bandidagem faz uma visitinha surpresa, incluindo o próprio Vincenzo, que vem fazer o serviço, forçando os dois a escaparem e nos proporcionar uma segunda sequência de perseguição no filme. Parece que eu tenho de dar o prêmio de maior mongol do filme para todos os mocinhos dessa desgraça. Eles param no terreno baldio e dão uma fugida. E devo destacar a disciplina de tiro da garota. Isso, mocinha, arremessa a arma assim ao tirar. Quem sabe a bala chegue mais rápido. Isso assumindo que consiga acertar o alvo. Como é? Essa cambada toda armada para matá-los e eles fogem depois de alguns tiros mal dados? Que bandidagem de bananões vocês são, hein? Vincenzo e os capangas restantes engalinharam de vez e ficam de tocaia em seu lar esperando os heróis chegarem, enquanto Charlie chamou o melhor aliado possível, o Tadashi Yamashita, para o ataque final ao esconderijo do vilão. Como diabos ele sabe onde o vilão mora, é só um mero detalhe bobo que vamos deixar passar batido, pois roteiro seguir coerência é só para cineastas competentes. Os dois se infiltram no lar de Vincenzo e Tadashi Yamashita faz o que melhor sabe fazer, botar bandido pra dormir mais cedo. Hey! Hã? Como é que a Michervan deixa uma claquete aparecer assim, quando bastava cortar alguns décimos de segundos da cena? E pra que cortou a cena pra ir, quando não tinha nada a mostrar? Até cortou o fluxo da cena. Menos de 15 minutos pro filme acabar
e Amy Shervan não cansa em me intrigar na incompetência. A dupla de policiais corruptos chega para impedir Charlie, forçando-o a despachar ambos na bala. Um dos bandidos chama mais polícia para ver se chegam antes que matem Vincenzo. Os meliantes estão desesperados nesse nível. Mas logo, Charlie, após gastar todas as balas despachando os meliantes, se vê forçado a encarar o chefe final Vincenzo no bom e velho mano a mano. I've been waiting for this for a long time. I'm gonna get you. O ódio é tão intenso que Vincenzo consegue alterar o contraste na base do soco. E a fúria também altera o som das porradas. Olha, tudo bem o Vincenzo lutar travado como um coroa, mas o próprio Charlie também está tão enferrujado para ter tanta dificuldade com um cara de meia idade? Que falta faz um pouco de exercício para um ser humano com tanta ineptidão em combate? You son of a bitch! I'm gonna get you, son of a bitch! Como já disse um grande pensador, só usa arma quem não se garante no soco, e Charlie definitivamente é um exemplo dessa pessoa. Pelo menos quebra o estereótipo do herói que resolve as coisas numa briga justa. Não precisamos de um segundo Homem-Apanha para competir contra Miles Long em Parole Violators em quem leva mais surra. Com Vincenzo e sua gangue morta, a polícia chega tarde demais para evitar alguma morte. Porém, os policiais que aparecem não são corruptos igual os caras de antes e já têm ciência do mau caratismo de todos os mortos. Então, não é difícil o xerife ser convencido da historinha contada. Well, Sheriff, Ginza and me, we were just passing by, and these guys were shooting at your lawmen, so we decided to help. You decided to help the law? Yeah, Sheriff, we did. I suppose you want me to request a medal for you? Oh, yes, Sheriff. He did a good job. Get the fuck out of here. E aqui concluímos Young Rebels. I better watch my fucking language. Em quesito de presepada, é bem menos pior que Gypsy, mas é aquilo. É tipo mais do mesmo com coisa ou outra diferente para dizer que é outro filme. É até possível se divertir com essa jossa, especialmente devido à edição truncada. Uma das únicas coisas que eu estaria disposto a elogiar são os sons das armas que são bem potentes. E ao mesmo tempo que posso elogiar isso, eu devo criticá-lo por momentos como esses. São incoerências da edição de som que só servem para me fazer coçar a cabeça até ficar careca. Get back my car! Já sobre a atuação e trama, é a mesma coisa de antes. Acho que é só escolher qualquer conclusão final que fiz dos filmes anteriores de Amy Shervan que daria no mesmo. Só acho interessante a quantidade de atores de filmes B que se juntaram nessa tralha. Quase uma versão shervaniana de Deu a Louca no Mundo quando juntam vários atores conhecidos num filme só, mas do mundo trecheira do cinema. No meu caso, soa quase como um chamado para que eu futuramente vá atrás das pérolas que eles produziram antes e depois disso aqui. E aqui concluímos a saga do Amy Shervan no Shervanverso. E agora reivindico oficialmente o título de ser a primeira pessoa em analisar todos os 5 filmes de sua filmografia nos Estados Unidos.
ainda que eu não ganhe nenhum prêmio com isso. Mas serve como uma conquista pessoal. Claro que ele tem toda a filmografia que ele fez na antiga Pérsia antes de se mudar aos Estados Unidos, que despertaria a nossa curiosidade. Porém, ainda que apareça por completo qualquer um desses filmes em alguma mídia, se não for legendado em português ou inglês, que são as línguas que eu entendo, não adiantará pedir para mim eu analisá-los. Seria injusto eu esculachar um filme se eu não puder entender os diálogos e a trama, por pior que possa parecer, apenas visualmente. Não à toa eu tenho anos engavetado um filme hindu de artes marciais que é hilário só de ver as brigas, isso sendo um filme sério de ação. Dito isso, fica a aura de mistério sobre o Ami Shervan. O que ele pensava dos Estados Unidos ao se inspirar em realizar os filmes? O que ele achava de seus próprios filmes depois de prontos? Ele era um diretor empolgado com suas próprias obras igual o Ed Wood, ou um ranzinza que não aceitava as críticas e teimava em manter o próprio estilo até cansar e se aposentar de vez? Qual filme ele considera pessoalmente sua obra-prima? São questionamentos que um dia talvez consigamos respostas, mas ainda que nunca tenhamos, uma dúvida nunca ficou. Ami Shervan é completamente inepto como um cineasta, seja dirigindo um filme, escolhendo elenco ou aprovando a edição final de seus filmes. Não há um quesito que ele se destaque positivamente. Porém, ainda assim, é difícil não sentir simpatia à sua pessoa, ainda que nada saibamos sobre sua personalidade e o que pensava. Até porque, de forma ou outra, imaginamos a dificuldade que é criar um filme do zero, especialmente quando você é o responsável por roteirizar, produzir e dirigi-los. E se até hoje em dia um cineasta amador tem enormes dificuldades de realizar seus filmes, imagina então na década de 80, onde as câmeras eram ainda mais caras, tornando o acesso restrito a relativamente poucas pessoas. Pois é, eu nem quero imaginar o tamanho das dificuldades. Então, ver alguém que foi capaz de criar algo próprio, ainda sendo uma tranqueira, é um feito por si só. E não só criar um filme, como também ser capaz de diverti-lo, ainda que por motivos nada esperados. Apesar de virar piada na internet após a sua morte, pelo menos deixou um legado a ser lembrado. E para quem se importa em ser lembrado por gerações após a sua morte, Ami Shervan não precisa se preocupar. Se é verdade que uma pessoa só morre de verdade quando seu nome é pronunciado pela última vez na história da humanidade, acredito que o dele ainda será lembrado por muito tempo, tal como Ed Wood ainda é carinhosamente lembrado pelos seus fãs. Portanto, Ami Shervan, obrigado por todas as contribuições que você deu ao Cinema B e por todas as risadas que a gente deu em Samurai Cop e qualquer outra pérola que você tenha produzido. Só o fato de você conseguir divertir as pessoas em outros países por diversas gerações já demonstra que você está acima da média daqueles filmes mundanos que a gente assiste e até esquece que já assistimos. Então, fica encerrado oficialmente o Shervanverso e aguardo vocês até a próxima pérola do Cinema B.